A Quest acaba de divulgar mais uma pesquisa eleitoral, ou seja, uma pesquisa que olha qual é a intenção de voto dos brasileiros neste momento para a eleição do ano que vem. O Felipe Igreja está com os dados da Genial Quest em mãos e traz aqui um resumo do que tem de mais importante nesse material. Bom dia para você, Felipe. Bom dia, Milton. Bom dia a todos. A pesquisa Genial Quest divulgada hoje mostra uma estabilidade das intenções de voto no presidente Lula no cenário eleitoral de 2026. Em um eventual segundo turno, o petista continua à frente de todos os seus possíveis adversários. O que chama a atenção no levantamento, no entanto, é que depois da condenação de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado, aumentou consideravelmente o percentual de eleitores que consideram que o ex-presidente deve apoiar outro candidato nas eleições do ano que vem. Esse percentual avançou 11% em relação ao levantamento de agosto, subiu de 65% no mês passado para 76% agora em setembro. Entre os que se declaram bolsonaristas, a variação foi ainda maior, de 15 pontos. 46% querem que o ex-presidente apoie outro candidato contra 31% em agosto. Já entre a direita não bolsonarista, esse percentual teve o maior crescimento, subindo de 53% em agosto para 74% agora. O nome preferido para substituir o ex-presidente continua a ser o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que aparece com 15%. Em seguida, vem o governador do Paraná, Ratinho Júnior, com 9%. Ele ultrapassou a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que vem agora na terceira posição, com 5% da preferência. Nos cenários simulados de segundo turno, como eu disse, há uma estabilidade nos números do presidente Lula, com o petista à frente de todos os seus possíveis adversários. Lula venceria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, por 43% a 35%. Mesmos percentuais da pesquisa anterior, não houve variação. Em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o petista teria 47% contra 34%. Desde maio, Bolsonaro já acumula uma queda de 7 pontos percentuais. Na disputa contra Ratinho Júnior, governador do Paraná, Lula teria 44% contra 32%. E em relação a Michele, o petista teria 47% a 32%. A ex-primeira-dama também vem caindo, já que chegou a ter 39% das intenções em maio. Chamou a atenção nesse levantamento que Ciro Gomes, testado pela primeira vez, é quem aparece com o percentual mais próximo de Lula na simulação de segundo turno. O petista tem 40% contra 33% de Ciro Gomes, uma diferença de 7 pontos é a menor entre os adversários. Apesar desse cenário de estabilidade, com Lula na liderança, a maioria dos entrevistados continua tendo opinião contrária da candidatura de Lula, mas há uma estabilidade em relação às pesquisas anteriores. São 59% contrários à candidatura de Lula, enquanto em agosto e julho esse índice era de 58%. Outros 39% dizem que o candidato deve sim ser o presidente Lula. Outro indicador estável foi a reação dos entrevistados diante das hipóteses de reeleição de Lula ou da volta de Bolsonaro. Houve uma oscilação positiva de 2 pontos percentuais nesses cenários e a pesquisa atual aponta que 49% dizem ter mais medo da volta do ex-presidente Bolsonaro do que da reeleição do atual. Já 41% temem o cenário inverso, ou seja, tem mais medo da permanência de Lula do que da volta de Bolsonaro, uma diferença de 8 pontos percentuais igual à da pesquisa anterior. Esse levantamento foi feito entre os dias 12 e 14 de setembro, ouviu 2.004 brasileiros em todas as regiões. A margem de erro geral é de 2 pontos para mais ou para menos. Milton. Muito obrigado, Felipe Igreja. Dos destaques dados pelo próprio CEO da Quest, isso em publicação em redes sociais, a partir dos resultados alcançados, um deles é que, olhando para o histórico de simulações de segundo turno, Felipe Nunes diz que é possível observar estabilidade na disputa de segundo turno entre Lula e Tarcísio de Freitas. Distância que aumentou entre maio e agosto ficou estável no último mês.